Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele esta oportunidade que nos dá, que nos coloca nesse retorno maravilhoso, aonde tivemos final de ano e o início correndo tudo maravilhosamente bem conosco, né? Pela graça de Jesus, pela bondade, pelo amor que Ele nos trouxe. Que nosso ano vindouro, este ano que já se iniciou, na verdade, né? Seja maravilhoso e generoso com todos nós, pelas mãos do nosso querido Mestre Jesus. Que sejamos, no decorrer deste ano, abençoados, iluminados por este carinho tão maravilhoso que Ele tem por todos nós. Muito bem. Nós, dentro da nosso estudo, a nossa leitura, né? Nós estamos fazendo o estudo do Fonte Viva e hoje será o capítulo 38, com o título de Soubéssemos. Se soubéssemos. Então nos diz assim as palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 34. E Emmanuel nos traz a seguinte orientação sobre essa frase de Jesus. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. O caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde, o coração não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Muito bom, né? Uma lição assim, muito clara, bem transparente, vamos dizer assim, não é? Se soubéssemos, não teríamos cometido os erros que cometemos, né? E Jesus disse isso a nós, através das palavras que ele pronunciou no Calvário, crucificado. Né? Ele pede ao Pai e nos perdoa, porque não sabemos o que fazemos. Né? Então, isso foi
a maior demonstração de amor que ele pôde nos trazer, né? No entanto, nós, constantemente, no dia a dia, em todos os momentos, agimos errado. Não colocamos a nossa caminhada no caminho reto e perfeito, né? Por exemplo, primeira frase que Emmanuel nos traz, o homicida. O homicida não mede as consequências, ele pensa no ato, né? E aí ele sofre com a dor que lhe é trazida através do seu ato inconsequente. Sabemos nós, espíritas, que este é o ato pior que a pessoa, o ser humano pode providenciar para si mesmo, né? Que é uma grande responsabilidade. E o sofrimento e a dor de reparação é muito grande, né? Então, se ele, como diz Emmanuel, se ele soubesse da consequência, ele não desferiria qualquer golpe contra a sua vida, né? Porque sabemos que Deus, Jesus, nos deram a vida e nós não temos o direito de tomá-la, né? Então, vejam qual responsabilidade maior é essa, né? E na seguinte observação que Emmanuel nos faz, o caluniador. O caluniador elimina as crostas de sombra e enlouquece a visão, né? Leva, às vezes, em situações até desfavoráveis, desastrosas, né? Existe até uma história a respeito da calúnia, né? Que eu gostaria de comentar com vocês, é com referência ao caso de Santa Marina. Santa Marina, ela viveu no século VI e ela era órfã de mãe, né? E seu pai, Eugênio, ele, após a viuvez, ficou viúvo, né, prematuramente, e com a filha pequena, ele entregou essa sua filha para parentes criar, porque ele foi chamado aos cuidados de Deus. Ele se ingressou em um mosteiro, né? E de lá, nesse mosteiro, ele acabou se envolvendo. Mas, em relação à Marina, ele sentia muita falta da filha e ele vivia triste, cabisbaixo, porque estava ali assumindo um compromisso perante as leis divinas no mosteiro, mas lhe faltava a filha que ele amava, né? E um dos abades, dos monges lá do mosteiro, o indagou. Por que que ele era tão triste, né? E o que que acontecia? E ele relatou que ele tinha vontade de ir embora do convento, né? Porque lhe faltava o amor, ele queria dar o amor para a filha também, né? Mas ele tratou, junto com os monges, como um filho. Ele disse que era um homem, era do sexo masculino, né? E o monge prontamente pensou, conversou e analisou. Falou, não, traga, traga ele para morar conosco aqui, traga ele aqui para o mosteiro, né? E assim o fez. Ele foi correndo buscar a filha. Só que cortou o cabelo dela, a vestiu com as roupas do monastério, né? E apresentou como, não era Marina, apresentou como Marino, como homem, né? E assim foi. E se passou.
ela já lá com 14 anos, né? E o pai, que se chamava Eugênio, veio a falecer. E eles tinham um trabalho de divulgação, de venda de produtos que fabricavam no mosteiro e tal. E o Marino, entre aspas, Marino, ia junto com essa equipe fazer a venda, fazer isso tudo. E eles ficavam numa hospedaria na vila. E aí, um belo dia, a filha do dono da hospedaria se engraçou com um soldado e acabou engravidando do soldado, né? E aí começa a história mais crítica de Santa Marina, né? A filha do dono da hospedaria acusou Marino, acusou Marino de ser o pai do abuso que ela sofreu, ser o pai do filho que ela esperava, né? E Marina, com toda a sua humildade, assumiu, ficou quieta e tranquila. Ela poderia ter se defendido, mas espera lá, não posso, não posso engravidar ninguém. Eu também sou uma mulher. Ela poderia ter feito isso, mas não. Baixou a cabeça e ficou quieta. Foi expulsa do mosteiro, foi viver na rua, e assim por diante, né? E depois de muito tempo na rua, ela ficou debilitada, passou fome, sofreu, né? Ficou durante 3 anos na rua. E aí os monges lá do mosteiro resolveram a trazer de volta. Porque quando nasceu o filho, a mãe da moça lá pegou e levou o filho para a Marino criar, dizendo que o filho era dele. Ela abraçou o filho, assumiu o filho e o criou, né? E viveu na rua, dividia o pão que ela ganhava na rua, ela dividia com o filho. E assim foi. Quando ela voltou para o mosteiro, e a recolheram de volta depois de 3 anos, ela veio a falecer. E aí, o que ocorreu? Poucos dias depois que ela estava no convento, ela faleceu. E aí, na preparação de tudo, preparando o corpo e tal, os monges descobriram que ela não era um homem, ela era uma mulher. E aquilo foi uma coisa bombástica que aconteceu dentro do convento, né? Então, os monges, não, vamos colocar ela no oratório, vamos colocar ela lá e vamos colocar a notícia de que se tratava de uma mulher que vivia a situação de um homem, né? E exerceu essa função de masculina muito bem, porque quando ela retornou, ela foi forçada a trabalhos pesados, né? Sofreu muito, né? E quando isso ocorreu e colocaram, a notícia se espalhou, todo mundo veio para orar por ela, né? Ali no velório. E assim soube a verdadeira mãe do menino que ela criava. O que essa mãe fez? Essa mãe retornou lá no oratório, foi lá e, ao lado do caixão, pediu que a perdoasse pela calúnia. Olha lá, tudo isso para a gente chegar na calúnia, né? Para ver como que a calúnia ela machuca e dói, né? E Santa Marina foi humilde e aceitou tudo, né? E por isso ela é tão iluminada e abençoada, né? E a verdadeira mãe pediu perdão
dizendo que não, que foi uma besteira que ela fez, que ela estava muito arrependida de tudo isso, né? E aí tudo se encaixou, e a verdadeira mãe do menino, Santa Marina, a perdoou, como Jesus também a perdoou, pela calúnia que ela cometeu. Então vocês vejam que essa história de Santa Marina, se vocês olharem, é maravilhosa, de uma redenção, de prova de que ela seguia realmente as leis divinas, né? Que ela tinha consciência do que ela tinha que fazer, aceitar todas essas provações com dignidade, porque foi digna e acabou tendo um funeral com todas as honras do monastério onde ela estava hospedada, né? E então, vejam que história maravilhosa, aonde exerceu-se o perdão, né? Exerceu-se a caridade, a compaixão e a paciência e a resignação que Santa Marina teve. Porque ela poderia ter virado e dizer, não, mas peraí, não posso passar por isso tudo porque eu sou uma mulher. Não, ela aceitou a situação e vivenciou como pai daquela criança. E vieram descobrir depois que ela não era o pai, ela era uma mulher e não poderia ter praticado nada, né? Então vejam que esse exemplo de Santa Marina sobre a calúnia é maravilhoso, né? Esse exemplo. Ele nos mostra a gravidade de quando a gente fere com a língua. Hã? Quando ferimos com a língua, é o maior dos pecados que nós estamos cometendo. Contra nós mesmos e contra outrem. Né? Porque o que sofreu ela com a calúnia, né? Muitas coisas, né? Então vejam que isto acontece a todos os momentos com a humanidade. São provações e são situações que todos passam, né? Isso falamos sobre a calúnia, né? Depois tem a situação que cita Emmanuel, desertor. Desertor, aquele que não quer saber de trabalho, não quer saber de abraçar nenhuma causa. Ele se deserta daquilo que o incomoda, daquilo que vai lhe dar trabalho. Ele não quer trabalho, ele não quer atuar em favor do próximo, né? Exercer o amor, a fé, a caridade, não é verdade? O ingrato. Este é uma situação também muito ruim, péssima, né? Porque o ingrato é um mal agradecido. A gente se depara todo momento com pessoas dessa forma. Vamos condenar? Não. Perdoar. Deixar que ele abra os olhos, que ele entenda o erro que está cometendo na sua ingratidão. Não é verdade? É o egoísta. Aquele que, não, é meu, sentido de poder, de posse. Né? Então, vejam que o egoísta também é uma situação, acontece a todos os momentos que a gente se depara aí no nosso dia a dia. Né? E o glutão, o goloso, né? A gulodice, que judia da matéria, do seu corpo, do seu organismo, né? Que o sustenta nesta vida, que lhe traz a oportunidade de reparar todos os seus erros e defeitos. Ele está negligenciando contra si mesmo, porque ele não está cuidando de forma alguma da matéria que ele carrega. E eu digo sempre isso. Esta é uma das nossas grandes responsabilidades. Cuidar muito bem
deste corpo que carregamos, porque nosso espírito carrega esta matéria, que é o veículo para que a gente possa corrigir os nossos erros, para que a gente possa melhorar os nossos caminhos, né? Então, se soubéssemos, né? Se soubéssemos de tudo isso, né? O quanto seria maravilhoso o resultado que a gente tem a respeito das leis divinas. Nós, se soubéssemos, nós não nos afastaríamos do caminho reto, do caminho de luz, destas leis divinas que são maravilhosas. E sabemos, temos isso claro entre nós. Jesus veio para nos mostrar isso, que a solução dos nossos desequilíbrios e nossas dificuldades está em nós. Nós temos que nos renovar. Nós temos que saber agir corretamente, né? Então, o que ele diz lá no final da lição para nós, Emmanuel diz lá, perdoa, pois, a quem te fere e calunia, né? Em verdade, quantos rendem às sugestões perturbadoras do mal? Quantos não se rendem às sugestões do mal? Aí, né? A pessoa desvia o caminho certo e reto. Não sabem o que fazem. Então está aí a nossa lição de hoje. Se soubéssemos, nós não agiríamos destas formas. Porque sabemos que o resultado e a colheita é certa, não é? Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Gostaria agora de colher a opinião de vocês. Vocês estão com o microfone à vontade agora. Fiquem aí tomando conta dele. Pode falar. Boa noite a todos e um feliz 2025 a todos os nossos amigos. Gente, meu Deus, se nós soubéssemos o que nos espera a nossa vida na hora do resgate de tudo que fizemos de maldade, pensaríamos muito na mudança de comportamento do nosso modo de ser. Seríamos pessoas com amor no coração, ajudando os nossos irmãos necessitados. Passaríamos a ser pessoas que seguem os ensinamentos do nosso Criador, porque é preciso muito para que o nosso resgate seja mais leve e menos pesado, menos e menos solidão, porque tudo que fazemos um dia nos será cobrado e com bastante juro. Portanto, vamos deixar a maldade, o egoísmo e pensar só em coisas boas. O nosso tempo na Terra é tão curto que temos que aproveitar todos os momentos que Jesus, na sua misericórdia, nos oferece, com o trabalho, o perdão, o egoísmo que nos condena e nos afasta da luz. Obrigado, gente. Quem mais quer falar? Daqmar, eu vou falar um pouco. Oi. Nessa lição 38,
dá para a gente separar duas lições em uma só. Pai, perdoa-os-lhe porque não sabem o que fazem. Essa frase foi falada enquanto Jesus estava sendo crucificado. Era um momento que quem convivia com ele jamais esperava que ele fosse passar por isso. Ele fez muitos milagres, ressuscitou Lázaro, curou cego, fez um punhado de coisas. Mas o povo também não entendia que ele precisava passar por isso para nos salvar. Então foi um momento de tristeza, porque muita gente que estavam lá nem sabiam que Jesus estava sendo crucificado. Não sabia que era ele. Depois de alguns dias, né, que ficaram sabendo que era Jesus. Quando no domingo ele apareceu, tem assim fala uma coisa, fala outra coisa, fala que apareceu para Cefas primeiro, para Maria Madalena. Então o povo creu que quem estava sendo crucificado era o Cristo, né? Depois o Cristo apareceu várias vezes para vários apóstolos, e Tomé não acreditou, outro acreditou em algumas passagens. Tem uma passagem que, acho que é Tiago Maior, Tiago Menor, estava caminhando por uma estrada e viu uma luz, e quando chegou perto dele, viu que era Jesus. E perguntaram para ele, para onde o senhor vai? Eu estou indo salvar Judas. O amor dele, assim, era o perdão dele, era uma coisa tão grande, mas tão grande que é um negócio incalculável. Não dá para a gente pegar e medir, né? Porque era um amor, tudo que ele passou, né? Era um amor sem sofrimento, era um amor assim que ele falava das coisas para as pessoas, né? Como se não tivesse acontecido nada com ele. Aí, quando foi no dia de Pentecostes, Pentecostes era o 7º domingo depois da Páscoa. Pedro estava fazendo uma pregação e muita gente daquelas que foram ver Jesus ser crucificado estava lá. Depois já tinha passado aquele aperto que os apóstolos passaram, aquelas perseguições, tiveram que andar um pouco sumido, e tinha aproximadamente 3.000 pessoas lá e começaram a perguntar para Pedro, né? Mas o que aconteceu? O que não aconteceu? O que foi? Onde que ele... né? Por que aconteceu isso? Né? Aconteceu coisa que acontece até no Brasil há algum tempo atrás, aí, né? Mas não vamos entrar nisso daí. Aí Pedro pegou e falou, se vocês quiserem ser perdoados, renuncie a Jesus, que seus pecados estão perdoados. Aí, nessas 3.000 pessoas que começou a dar uma alavancada maior no cristianismo naquela região, mesmo os discípulos, os apóstolos, percorrendo toda a região, mas isso daí foi um boom naquela região, que aí o pessoal ficou sabendo mesmo o que aconteceu, tá? Então, eu queria falar a respeito dessa frase. Jesus falou mais 6 frases antes de morrer, mas depois deixa para uma outra lição, uma outra coisa, outro estudo. A respeito de hoje, aqui, eu vou ler um pedaço da lição 30, Educa. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em agilitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Tá? Então, essa frase, né, naquele dia, na lição 30, nós estudamos Coríntios 3,16, e o Emmanuel pegou e deu outras palavras aqui. Na lição 71, tá escrito assim, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso.
Pois quem ama a seu irmão, né, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu, né? Mas a gente tem que pegar e tem que amar, né? Tem que amar. O amor, ele é um dos maiores milagres que aconteceu, né? É o amor. Jesus Cristo sempre pregou o amor, sempre. A essência de todas as leis é o amor, né? Na lição 621, no livro, tem uma pergunta 621, onde a pergunta é: onde está escrito a lei de Deus? Aí os espíritos respondem: na consciência, tá? Na consciência de cada um. A gente não precisa pegar e sair por aí se matando para fazer alguma coisa, é a nossa consciência que rege tudo que a gente faz. Eu sempre falo, orai e vigiai. A nossa consciência, às vezes, falha também. Falha. O que está acontecendo aqui nessa lição 38, se nós pegarmos aqui os 10 mandamentos, que era um negócio que eu brinquei até com a dona Ana no início lá, falou que não é não, sim é sim, e ponto, acabou. Os 10 mandamentos eles dividem em duas partes. Do primeiro ao quarto mandamento, ele é completamente vertical. Verticalzinho, verticalzinho. Só fala do Pai. O Pai está lá em cima. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Aí, depois do 6º ao 10º, que é coisa que a gente não tem que cuidar, né? Depois o pessoal lê aí, para não ficar muito comprido. Do 6º ao 10º, são todos isso daqui. Se o homicida, se o caluniador, se o desertor, se o ingrato. Turma, mas o que está faltando para nós? Está faltando estudar, às vezes está faltando paciência, né? Está faltando a gente perdoar mais, a gente saber o que vai falar para o outro. Ano novo, vamos usar esse ano novo para a gente extinguir as coisas ruins do ano passado, dos anos passados, rancor, se tiver ódio, tiver mágoa, vamos deixar para lá, vamos crescer. Deus nos dá tanta liberdade para a gente crescer e às vezes a gente não cresce. Eu falei esse dia atrás, a gente fica os 365 dias fazendo a mesma coisa e acha que está bom. Acabou o ano, vamos começar o outro ano que está bom, não tem problema, né? Então, o que a gente tem que fazer nisso daqui? Errou, o que nós temos que fazer? Tem que educar. Está fácil educar nos dias de hoje? Não está fácil. Não está fácil. Quando a coisa está tomando jeito, assim, falou, opa, agora nós vamos, não quero entrar em política, não quero entrar em nada aqui, né? Apesar que for num contexto, o Papa vira e fala que Deus não existe. Como que um Papa fala que Deus não existe? Ele deu toda a liberdade para esse pessoal do anticristo deitarem, enrolarem. Por quê? Porque esse pessoal não conhece os 10 mandamentos e não sabe do acerto de conta que vai fazer lá no fundo, lá no fim. Né? Lá não vai ter jeito de falar, eu desconhecia, eu não sabia. Não sabia porque você faltou da escola. Não sabia porque você não queria aprender. Você não tinha vontade de aprender. Né? Então, muita coisa que está nessa lição 38, dá para consertar? Dá para consertar. Deus deu os exemplos para nós? Deu muitos e continua dando. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Ninguém vai fazer a nossa parte por nós. Somos nós mesmos. É difícil? É difícil. É difícil ainda mais para nós que somos a doutrina espírita. A gente incomoda as pessoas porque nós somos diferentes. Quando nós vamos falar com as pessoas, nós somos mais calmos,
nós gostamos de ouvir, nós não falamos palavras ásperas, né? A gente sabe como que funciona o dia a dia, porque a gente não sabe. A pessoa que veio até nós para falar alguma coisa, quais são, o que ela está vivendo naquele momento. Vai ver, a vida dela é muito mais difícil do que a nossa. Então fala, mas, nossa, o senhor é tão calmo. Claro, você que veio falar comigo, pode falar que agora eu vou esperar. Depois que você falar tudo, aí eu vou falar alguma coisa, eu vou dar uma direção. Se eu souber dar uma direção. Se eu não souber, falo, ó, procura tal pessoa que tem um espírito mais elevado que eu, ele pode te ensinar. A gente também não pode deixar a pessoa ver navios, porque eu fui lá conversar com aquele cara não me deu nem ouvido. Né? Então eu não vou prolongar muito, não. Eu vou, acabo que perdoa, pois, a quem te fere e calunia, tá? Esperamos que esse 2025, com todas as diversidades que nós vamos enfrentar, seja um ano bem próspero para a nossa doutrina espírita, que a gente estuda, que a gente ensina, porque é um pecado muito grande aquele que sabe e não transfere a sabedoria dele para outra pessoa. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado. Isso é uma grande verdade. E nós sabemos que é a nossa consciência que manda em tudo, né? Nós temos que ter consciência de que nós precisamos renovar, né? Que aí nós vamos conseguir superar as dificuldades. E o 2025? O 2025, nós vamos fazer ele maravilhoso. Nós vamos fazer maravilhoso porque nós vamos orar em favor do próximo, pedir que nosso querido Mestre Jesus abençoe e ilumine a todos, né? Muito bom. A gente sabe que o ser humano é, por natureza, egoísta e irracional. Não tem amor no coração. Por isso a necessidade de várias encarnações para pagar o nosso resgate. Deus nos dá oportunidade de aprender e estudar as escrituras divinas. Só falta o quê? A vontade da gente crescer espiritualmente. Obrigado. É questão das reencarnações, né, que a senhora citou. Nós todos aqui já devemos ter passado do 150 retornos, né? Já retornamos mais ou menos aí 150 a 170 vezes e não aprendemos ainda. Então vejam que a escola é maravilhosa, nos ensina direitinho, mas nós desviamos os nossos caminhos, né? É aquilo que ele fala ali, as sugestões perturbadoras do mal. Cutuca, 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 até que você pega e acaba caindo na maldade, né? Então veja, estar atento, estar perseverante naquilo que pôs em sua mente de destino é uma grande virtude. Vamos lutar por isso, né? Para que possamos corrigir as nossas imperfeições. Porque nós não estamos corrigindo a imperfeição do próximo, não. O próximo a gente doa amor. E automaticamente estamos doando amor para nós mesmos. É onde a nossa colheita é certa, não é verdade? Muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações da noite. Vamos agradecer a oportunidade que Jesus nos colocou na noite de hoje, nos trazendo estes entendimentos maravilhosos sobre os caminhos
retos e certos sobre a luz divina. Jesus abençoe a todos presentes no nosso encontro. Abençoe e ilumine os nossos irmãos com os nomes grafados em nosso grupo de estudo, nosso grupo de cura, que todos recebam esse amor, esta energia e esta luz que Jesus direciona a todos nós neste momento. Vamos dividir com nossos irmãos, vamos doar amor, vamos fazer a nossa parte em favor dos irmãos queridos. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações, que possamos receber este carinho que Jesus coloca a todos nós, nos abençoando e nos iluminando em nossos caminhos. Que Jesus possa nos proporcionar um ano cheio de grandes realizações, que possamos cumprir todas as leis divinas que Ele nos colocou, que possamos estar atentos para não desvirtuar os nossos caminhos, que possamos construir um caminho florido e belo para todos nós, que possamos construir a nossa fortaleza no mundo espiritual. Jesus nos abençoe, Jesus ilumine a todos, que possamos trazer aos nossos lares essa energia e este amor e esta luz maravilhosa que Jesus coloca a todos nós. Queremos também agradecer a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos acompanha, nos assiste, estão sempre presentes junto de nós, nos confortando, trazendo esta luz e esta energia que fortalece e que nos torna saudáveis no material e no espiritual. Que possamos ser gratos a todos eles e que Jesus os ilumine a cada vez mais. E aí, Jesus, em gratidão a todos esses momentos que tivemos na noite de hoje, vamos lhe dirigir a prece de Cáritas ao nosso querido Mestre Jesus e ao nosso Deus Pai. Eu pediria hoje a Ana Espinosa para nos fazer a prece de Cáritas em gratidão ao nosso querido Mestre Jesus. Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que dá provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Muito bom, né? Jesus abençoe a todos nós e que possamos ter uma noite de reparação e de alegrias.